A gente está contando a história do Shalom. Apesar que o nome dele é bonito, Shalom, mas de Shalom não tem nada. Ele era um perverso. Ele matou o irmão dele, ele foi viver com o avô dele, que era um perverso, não judeu, e agora ele forçou a barra para que o pai dele recebesse contra a sua vontade. Ele queimou os campos do general Yoav para conseguir a força o encontro com o pai. O encontro foi aparentemente muito formal e, tecnicamente, o pai perdoou o filho, mas ficou por isso. O Avshalom, já com essa carta na manga, agora ele vai realmente dar o golpe final. Vai ser o golpe final, na final para ele mesmo. Vai ser o que vai acabar com a vida dele. Mas a ambição dele era muito grande. Foi o que destruiu ele. Então o que acontece? Ele agora está querendo virar o rei. Você imagina? O pai dele é o rei Davi. O pai dele está vivo. O pai dele mandou ele voltar, deixou ele voltar. O pai dele deixou ele voltar. Mas Ele para casa dele. ele vai se aproveitar da situação e vai tentar se colocar como rei em vida do próprio pai. Quando a gente fala de um rei, especialmente antigamente, a gente falou que ele tinha o direito de cortar a cabeça de qualquer pessoa. O que é um crime grave que se poderia receber pena de morte? Está escrito, se você dá uma piscada de olho, está sentado com o rei, ele dá uma piscadinha para você, tipo, temos um segredo em comum que o rei não sabe, já era suficiente para ele cortar a tua cabeça. Imagina o filho dele se proclamar como o próprio rei. Que cara de pau, que audácia, que... Mas esse era o Absalom. E ele, então, primeiro ele começou a ostentar. Pegou uma carruagem dourada, muitos cavalos, e ele pegou 50 servos para correrem na frente dele. Que eles faziam como se fosse, sabe, quando você vê os guarda-costas, né, dá aquela impressão. O cara é um schlepper, mas ele colocou guarda-costas porque fica bonito, especialmente se ele é político. Né? Continua sendo um schlepper. Mas você vê que tanto guarda-costas, vai ver que o cara é importante. Então, ele colocou toda essa pompa, 50 pessoas correndo na frente dele para anunciar, ó, Avshalom está chegando. Esse é o cara. E ele realmente estava ostentando, e o Davi da Mela achou que era comum. Para alguém que é filho do rei Davi, nada tão grave. De novo, uma falha do rei Davi, quem sou eu para falar, mas assim, aponto nossos sábios, de ser cego aos defeitos do próprio filho. Então, de novo, aqui cabe a gente lembrar da lição, que a gente tem que estar sempre esperto. É normal que um pai ele seja cego para o seu filho, Baruch Hashem. Talvez alguém chegou e falou, mas você está sendo cego dos erros do teu filho. Que bom, né? Pelo menos alguém. Que todo mundo só fala as falhas dele. Pelo menos alguém enxerga o bom que tem nele. Então, a Hashem programou a gente dessa forma, para que a gente tenha um amor incondicional. Mas isso tem que ser usado da maneira correta. A gente tem que conseguir olhar pelos dois lados para a gente poder educar. Senão o amor ele acaba cegando a gente acaba dando tudo que eles querem e a gente não educa. Demasiado bom. Sim, sim. Avraham Avinu era assim. Dele saiu Ismael. Então, ele era o príncipe mais velho. Ele era extremamente formoso, bonito. Então, ele ainda tinha mais um plano. Ele falou, ele não teve filhos que sobreviveram. Ele não tinha filhos, agora. Então, ele falou, eu preciso que as pessoas lembrem de mim. Se eu for o rei, pelo menos meu nome vai ficar registrado. Ou seja, ele queria se propagar, queria se promover. E aqui vem o grande erro, e as pessoas se deixaram levar pelo carisma dele. Ele tinha uma aparência física bonita, ele tinha uma boa lábia. E aí cabe um bom político. Ele hoje seria eleito como primeiro-ministro, como presidente. Ele realmente tinha esse carisma. E cabe aqui a gente lembrar que a Hashem ele dá um presente para certas pessoas. Tem pessoas que eles atraem. Você olha, esse cara tem alguma coisa que me puxa nele. E aí as pessoas começam a idolatrar o cara, achando que o cara é o máximo. No fundo, ele só tem um dom. Um dom que a Hashem deu para ele. O dom, esse dom da simpatia, desse carisma que puxa as massas. Se usasse para o bem, ia ser perfeito. Se ele usar para o bem, então, a Hashem, ele dá isso para alguém. Hashem dá para muita gente. Tem muita gente que usa isso de uma maneira boa. Mas é um risco e é um desafio muito grande para a pessoa. Porque na hora que você vê que você tem tanto poder, a tentação é tão grande quanto.
Então, a pessoa que tem essa... Então, primeiro a gente que está assistindo, quem está olhando, vê, não deixa levar pelo carisma de alguém. Estou falando de políticos, estou falando de pessoas, estou falando de amigos. O cara é carismático. Não significa nada. O cara pode ser um ladrão, pode ser um pilantra. É carismático. Eu gosto dele. Então, a gente se deixa levar pelo coração, alguma coisa que ele tem. Não estou falando um aspecto físico, né? Um espírito que algumas pessoas têm. Você se deixa levar e o cara é um pilantra. Então a gente precisa estar sempre esperto em relação a isso. Esse foi Avshalom. Até mesmo os grandes sábios caíram na dele. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Como esse que tem aqui. Mas a minha esposa fala isso. O cara, ele assim, vai te ganhar sim. Não, pero ele pensa que é isso. Um zero à esquerda e ele pensa. E aí, ainda, além do mais, ele colocava uma máscara de tzadik. Ele era esperto, era carismático, era bonito. E ainda ele falou, o que eu preciso mais? Eu sei que eu não sou tzadik, mas se eu convencer o povo que eu sou tzadik, estou feito. Não tem melhor. E ele então colocou essa máscara. Ele realmente se demonstrava como uma pessoa cuidadosa, meticulosa com as mitzvot. Quem era assim na Torá? Quem era assim na Torá que fingia ser uma pessoa cuidadosa? Sabe? Esav, muito bom. Esav chegava para o pai, ô pai, tinha uma pergunta difícil que eu estudei hoje e no fundo ele era um pilantra. Bom, e aí ele começou a programar de maneira muito sistemática como que ele ia fazer essa autocoroação. Ele ficou na porta do Supremo Tribunal. E aí, as pessoas vinham lá com problemas. O Supremo Tribunal, quem era o chefe, era o rei Davi, era sobre suas leis, etc., leis da Torá, mas ele era o topo, então ele era o rei, ele comandava, ele não colocava a lei, ele era da Torá, mas ele era a turma dele, digamos assim. Ele ficava na porta. E aí chegava um cara. E ele falava, o que aconteceu? Conta para mim. Dava uma de amigo, psicólogo, aquele cara, sabe aquele cara vai resolver todos os teus problemas? Tem gente que dá para você essa impressão. Aquele cara, poxa, eu posso confiar no cara, o cara resolve, poxa, o cara tá sempre de boa, o cara tá sempre... Pode ser, mas toma cuidado, nem sempre a impressão que ele dá é o que realmente acontece. E ele então falava, peraí, você vai entrar lá, vão te complicar a vida, vão te pedir um monte de provas, e eu tô vendo que você é um cara de boa, você é um cara do bem. Eu vou te ajudar, eu acho que você tem toda a razão. Você é o cara, quem que não vai sair? Quem que não vai vender a alma para isso? Então ele ficava lá e ainda ele jogava contra o rei Davi. Você vai lá, vão te acusar, mas não, o negócio lá não é muito justo. Lembrando que o rei Davi era extremamente honesto. Quando o cara perdia, ele tirava do bolso dele para ajudar o cara que perdia. Mas você falar mal de um tribunal é fácil, porque sempre vai ter um lado errado. Não tem como. Ele deve ou não deve, paga ou não paga, tá certo ou tá errado. A não ser que faça um acordo. Mas então é fácil você chegar pro cara que perdeu, ou o cara que tá perdendo, e falar, ó, oh, fizeram errado. Finalmente temos um cara bom aqui que entende da nossa causa. Mas ele fazia isso com os dois, né? Ele fazia com os dois lados. E assim ele foi ganhando popularidade. Próximo passo que ele fez, ele então, ele queria fazer uma coroação. Como que se fazia uma coroação antigamente? Então, a gente teve do rei Davi, a gente teve do Shaul, mas era um momento espiritual, porque o rei está representando Hashem. Então, não é só uma questão política, tem um evento, uma comemoração, um ritual religioso a se fazer. E ele, como tzadik, suposto tzadik, tinha que fazer isso também. Tinha mais um detalhe, além dele ser bonito, eu falei da outra vez, ele era Nazir. Nazir é o homem que deixava o cabelo crescer, que era um homem mais espiritualizado ainda. O homem não toma vinho, o homem não vai no cemitério, o cara é uma pessoa elevada. Hã? E o cabelo dele era muito bonito. E o cabelo dele era bonito. Então... E para ser igual ao nosso. Ele não sabia que de Hashem escolheu, né? Ele sabia, mas ele queria ele escolher o rei. Ele não queria saber de Hashem, ele queria dele mesmo. Ele estava preocupado com ele mesmo. Ele também já sabia que Deus já tinha planejado, que o Davi já tinha planejado, que o próximo rei seria Shlomo.
Mas ele não queria saber. E ele ainda usou desculpa, Shlomo tinha 12 anos de idade. Criança aí, você não sabe nada. Eu que vou. Deixa eu aproveitar que ele é criança, aproveitar que o papai está velho, eu vou agora tomar as rédeas. Então, o que ele faz? Ele precisa primeiro achar um lugar para ele poder fazer isso tranquilamente. Davi Amelech, quando ele começou o seu reinado, ele não foi aceito por todos. E o seu reinado começou na cidade de Hebron, onde estão enterrados os patriarcas. Ele não podia fazer em Jerusalém. Em Jerusalém estava o rei Davi. O rei Davi estava na esquina. Ele não podia fazer. Então ele foi para a segunda cidade assim mais importante. E ele de lá, ele ia ter o plano dele. E parte do plano dele era: eu vou me proclamar rei. E eu vou mandar meus espiões pela cidade. Lembrando que ele já tinha poder. Se eu ver que a turma não gostou, como que eu faço isso em vida do rei Davi? Eu falo, não sou rei. Eu quis dizer que eu sou aqui o chefe dessa cidade. Se eu ver que a turma gostou, então eu vou me proclamar rei e vou até o fim. O típico político, o típico rabo que a gente falou outro dia. Ele está vendo, esperando, o cachorro está na esquina, olhando para trás, para ver se o dono concorda ou não. Então, quem é o dono? Ouviu essa? Boa. Então, você fica olhando para trás. Então, não um líder. Ele é alguém que está esperando a aprovação do povo. Meu cachorro que me levava para passear. Ah, é? Tá bom. Não vou dizer que você é cego, mas tudo bem. Será que foi por isso que ele não foi atrás de nenhum profeta para poder ungir ele? Porque no caso o rei... Ele não ia ganhar profeta, ele sabia Não, que não ia ter profeta. não, mas porque assim, ele tá fazendo tudo ser cenário de tudo, né? Sim. Se ele põe um fake profeta de palácio para ungir ele, aí ele tá querendo dar o golpe. Então, tem uma regra que você só precisa ungir um rei se ele não é um filho de um rei. Se ele é o primeiro da dinastia. Ou, se tem uma política, fala, não, é ele. Aí você vai lá, unge mesmo que ele é filho para provar. Então, ele dizia-se ser o legítimo herdeiro do rei Davi. Lembrando que o rei Davi tinha uma queda por ele. Porque ele era mais velho, ele era bonito, ele caiu, tudo bem que o pai manteve ele distante, mas você vai ver que ele vai conseguir agora enrolar o pai. O pai não pegou duro com ele. E aí, ele chega para o pai. E olha como ele fez o negócio. Ele falou, olha, quando eu estava lá no meu avô, Talmai, na cidade, no país chamado Geshur, as pessoas adoravam ídolos. Eu estava com saudades de poder rezar para Deus. Eu estava com saudades de poder fazer sacrifícios para Deus. Libera aí algumas vaquinhas aí, alguns bezerros, ovelhas aí, para eu poder fazer sacrifício para Deus. O pai fala, uau, que tzadik. Que tzadik esse homem, uau. Ele estava lá com o avô, eu julgando ele, que ele foi fugir para o avô, e o cara estava com uma kavaná, com uma saudade de rezar para Deus. Então a gente tem que ficar esperto. Né? E aí, eu fiz uma promessa, ele fala para o pai, que se o senhor Davi, papai, me trouxesse de volta para Jerusalém, eu ia oferecer sacrifícios para Deus. Fala, pode ir, vai em paz, conta comigo, você tem meu apoio. Mas posso pedir um favor? Tudo já planejado. Eu quero ter certeza que eu faça tudo certinho. Eu não quero errar. Não sou rabino. Faz um favor, libera 2 rabinos do Supremo Tribunal para virem comigo, para eu fazer o sacrifício, mas não quero errar. Claro. Então, ele faz uma carta para ele. Por favor, eu autorizo. 2. Qual juiz que quer? Quais são? Ele fala, eu não sei ainda, eu preciso pensar. Quando eu chegar lá, eu vou decidir. Eu dei uma carta em branco para ele. Eu autorizo que 2 juízes acompanhem você para fazer os sacrifícios. Ele pega aquela carta e apresenta para os primeiros 2. Não perguntaram, não questionaram. Assinatura real. Rei Davi pediu para você me acompanhar. Estamos aí. Aí ele vai para outra esquina, ele pergunta, chega, acho para os outros 2. Tá aqui? E ele vai, mostra para outros 2. Certo? Então ele vende o jornal de ontem, como se fala, ele está usando a mesma, e aí ele vai apresentando, até que ele junta, vou ver aqui o número, acho que são 200, acho que são 200, na verdade o tribunal, o Supremo Tribunal é composto de 71, mas ele deve pego os que estavam lá fazendo, os assessores, os secretários, os que estavam em treinamento, como chama?
os que estão fazendo estágio, pegou, levou todo mundo ali, motorista. Então, eles ficaram impressionados, vendo, ó, Avshalom pediu, esse é um homem tzadik, ainda está com a carta do pai, ninguém suspeitou. O que ele queria? Ele queria que eles estivessem lá na hora que ele levantasse a bandeira e dissesse, eu sou o rei. E ele estando lá, o que ia sair no jornal? Na presença de todos os rabinos do povo de Israel, o Avshalom foi declarado como rei. Quem sou eu? Quem sou eu? Zé Ninguém Schlepper, vou falar e discutir com os rabinos. Tá feito. O cara é uma capacidade. Total. Nem eu faria melhor. E agora, ele ainda pegou mais. Ele era muito esperto. Ele precisava ter um bom conselheiro. E Davi da Melech, ele tinha um conselheiro muito sábio, mas perverso. Chamava? Não, Ahitofel. Ahitofel, ele realmente, a sabedoria dele, podemos dizer que era divina. O que ele falava, estava certo. O rei Davi se aconselhava com ele. Ele não errava. Ele, se a gente contou, esse é aquele que o Pirkei Avot diz, que o Davi da Melech chamava ele de meu professor, meu mestre, porque teve duas situações que o rei Davi não sabia resolver, e ele, uma situação que Davi não sabia resolver, outros dois ensinamentos que ele deu para ele, isso ficou como uma mensagem importante, e Davi da Melech considerava ele, talvez até sabendo a sua maldade, mas ele me ensinou alguma coisa, eu preciso. Então, é realmente uma pessoa de altíssimo nível, e se a Torá até potencialmente espiritualmente. Não estamos falando aqui apenas intelectual. Ele era uma pessoa com um potencial espiritual altíssimo, só que ele era um perverso. E ele viu que tinha alguém se rebelando contra o Davi. Ele ponderou, peraí, Davi já não me convidou quando ele teve... Davi já não me convidou quando ele tinha levado o Aron para Jerusalém, que estudou lá atrás. Então ele já sentiu que Davi da Melech jogou ele para o lado. Se tem um bom concorrente, eu torço para quem ganha, ou para quem eu acho que vai ganhar. Então ele falou, ele já estava mais ou menos nessa, então o filho que queria se rebelar, agora pega o conselheiro mor do pai. Ele fala, vem comigo. E ele juntou o útil com o agradável, falou, eu vou, te apoio em tudo. Ele realmente, você já vê no final, se ele escutasse o conselho desse Ahitofel, o pai dele, Davi, teria perdido o trono. Hashem iluminou, Hashem fez, articulou de uma forma que ele não escutasse o conselho em dado momento, e aí ele acabou morrendo. Mas foi uma intervenção divina, porque caso contrário, ele estava realmente com a faca e o queijo na mão para acabar com o pai dele. Imagina a maldade. Matou o irmão, acaba com o pai. Parece Jornal Nacional. E, então, agora você imagina, você olhando o cara que te passa a impressão de sábio, de mestre, de carismático. Ele está agora ao lado com um conselheiro real, com um número enorme de sábios ao lado dele. Difícil você negar. E aí, então, ele manda mensageiros para todo Eretz Israel. E ele fala, instruções, não assim abertamente, mas ele fala, quando vocês ouvirem o toque do shofar, vocês proclamam Avshalom é o rei. Ou seja, como você vai dar a mensagem para toda a Eretz Israel que temos um novo rei? Então, lá em Hebron vão tocar o shofar. A maneira de ouvirem à distância. De lá, a coisa vai se propagar. Então, ele colocou já, né, os seus aliados em todos os lados. Foi fazendo a sua propaganda eleitoral. E aí, eu falei aquele truque que ele pensou, falou, se não der certo, vocês veem que a turma não gosta, vocês mudam o discurso e falam que é só em Hebron. Se vocês verem que a turma aprovou, vocês podem anunciar que eu sou o rei, novo rei de Israel. E aí, dito e feito, ele vai lá, ele viaja até Hebron com 200, 200 equinim, 200 anciãos, 200 sábios, e eles não sabem o que está acontecendo. Eles são ingênuos. Eles estão indo com Avshalom porque assim está dizendo na carta. Qual a mensagem, qual a primeira lição que a gente tem? Nunca dê uma carta em branco para ninguém. Para ninguém. Era para o teu próprio filho. Você confia ou não confia nele? Nunca dê uma carta em branco para ninguém. Por mais que você confia. Tem uma frase que a gente diz, Kesef, significa dinheiro.
São as iniciais de Kesef, Sofrim, Pa'amayim. Dinheiro se conta 2 vezes. Você me entregou, você contou na minha frente, eu pego e conto de novo. Não é um insulto. Não é um insulto. É assim que a gente faz negócio. Tem que ser claro, justo, honesto e não tem erro. Se eu exigir que eu quero testemunhas, eu quero assinatura, é assim que a gente faz negócios. Ah, mas você não confia em mim? É até chato pedir para você. Assim que a gente faz negócios. Não tem carta em branca para ninguém. Assim que a Torá exige. A gente deve fazer. Está escrito até que uma pessoa não deve pegar dinheiro emprestado sem 2 testemunhas. Ah, mas eu confio nele, não tem problema. Eu não importo. Mas a Torá se importa. Ah, mas sou eu que vou perder o dinheiro. Mas, Você já perdeu? se tivesse nessa aula, Quando não tem para pagar, não tem Torá. Quando não tem para pagar. não adianta. Não, tudo bem. Mas não ter para pagar é relativo. Porque se ele sabe que você consegue cobrar ele vai dar um jeito. Se ele pode ser que não tenha. Pela Torá, se a pessoa realmente não tem como pagar, você não pode nem passar na porta da casa dele. Você não pode cobrar ele. Se ele realmente. Agora, o que quer dizer realmente? Se ele tem carro, ele tem como pagar. Se ele tem uma roupa de festa, ele tem como pagar. Então, mas se realmente ele não tem, você não pode passar na porta dele. E aí, também, hein, de horário? Tranquilo? E aí, eles estão lá, todos os Kenim presentes. Ele já tem o seu exército, ele já tinha seus com comparsas lá. E aí ele se declara o rei de Israel. E os rabinos estão lá, eles veem que se eles abrirem a boca, eles vão morrer. Porque eles estavam cercados. O que você faz? Não tinha essa opção. Os rabinos não foram treinados no Krav Maga, eles foram treinados no pensamento intelectual, espiritualidade. E mais ainda, ele estava no mesmo lugar que o Davi tinha sido declarado como rei. E aquele lugar, coincidentemente, era onde ficava a tribo de Yehudá, que é a tribo do rei Davi, que é a tribo dele. Então estava no lugar certo, teoricamente, com as pessoas certas, ele armou todo o cenário. Então, ele e a própria tribo do rei Davi, rei Judá, caíram nessa e foram atrás. Então, ele realmente, nesse momento, ele se declarou como o rei de Israel. E isso foi uma traição, não só para o pai, como um pai. Aqui estamos falando de um rei. Existe uma regra que, eventualmente, até um rabino, ele pode falar, sabe o que? Você quer se levantar para mim? Não precisa, pode ficar sentado. Tem situações que sim, situações que não. Um rei de Israel, se ele falar, não precisa levantar, eu tenho que levantar. Porque o rei não está representando a si mesmo, está representando Deus. Quando eu, rei, passo, você tem que se levantar. Eu, pessoalmente, não me importo, não faz diferença. Você está aqui representando Deus, as pessoas têm que se levantar. Mesmo que o rei fala, não precisa, ele não tem esse direito. Porque ele não está perdoando sobre o seu cavalo, é o cavalo de Deus. Isso ele não tem esse direito. Então, o que acontece? Você se rebelar contra o rei de Hashem, aquele que foi ungido com aquele óleo especial, isso é a coisa mais grave que pode acontecer. Então, traição do próprio pai e traição a Hashem de uma maneira mais descarada possível. Esse foi o Avshalom. Mais um detalhe curioso. Até o Yoav, que ele tinha um histórico de traidor, lembra que inicialmente ele não aceitou o rei Davi, ele estava lá com Mefiboshet, estava lá com outro. Só depois que ele viu que estava perdendo, ele se livrou do Mefiboshet e aí veio para o Davi. Foi perdoado e por enquanto só teve conquistas, deu tudo certo, parece que esqueceram. Mas ele agora deu uma balançada. Ou será que eu fujo antes que eu me dê mal aqui com o rei Davi? Vou torcer para quem ganha. Vou me dar bem. Então, até ele balançou. E nessa hora, então, Davi ficou sabendo e ele vai decidir escapar. Davi vai ter que sair de Jerusalém. A gente vai ver os próximos capítulos o que aconteceu, mas repito que algumas mensagens a gente pode tirar dessas passagens. Falamos do cheque em branco, falamos do carisma, ou qualquer potencial que alguém tem. Quanto maior o potencial, maior o seu desafio. Ele com certeza tinha o próprio Ahitofel, aquele sábio. Quanto maior o seu potencial, maior o seu desafio. Ele é o exemplo negativo de alguém que tinha
tremendo potencial. Ele não ia ser rei. Ele não ia ser rei. Mas, com certeza, se ele usasse todo esse carisma dele para aproximar as pessoas para Hashem, imagina acontecer. E ele realmente usou isso da pior maneira possível. Ele vai pagar em vida por isso, vai pagar caro. O pai ainda assim vai lutar pelo bem-estar do filho, porque Davi da Melech, filho é filho, não importa. Mesmo que ele vai profanar as esposas do rei Davi, coisa pior possível, mas o rei Davi ainda tinha um amor pelo filho, ainda ele queria de algum jeito trazer o filho dele de volta. Então, qual a mensagem aqui? Não se confia demais. Zé, Complicado, filho, né? Mas, tipo, tem que prestar atenção nos detalhes, tem que prestar atenção Boa. nos sinais. tem que prestar atenção nos sinais. Mas todo pai sabe o filho que tem. Eles têm 2 filhos, você sabe cada um como é. Não sei se todo pai sabe. Não, Não sei se todo pai Temos sabe. que diferem. Todo pai é cego, a gente não consegue enxergar certas coisas. Enxerga o filho aí com o coração. A gente enxerga com o coração, exatamente. O que é bom é um lado do filho que Hashem colocou na gente, que muitas vezes é bom. Mas isso não pode secar a gente. É um amor diferente. Então, Como que idade faleceu o rei? ele faleceu, o rei Davi? A gente vai chegar lá. Idade. Ah, com que idade? 70 anos. 70. 70 anos. Davi da Melech sequer era para nascer. Era uma alma que não era para nascer. Estou tirando sarro de um amigo e você que eu estou no show. É os sinais, Rabino, é os sinais. Ele não gosta de tirar foto, hein? Você não gosta? Quais são os sinais? Boa, quais são os sinais? Quais são os sinais? Aqui não deu sinal nenhum. Quem olhava para ele, estava tudo crédito. Quais são os sinais? Talvez os sinais, quando está tudo tão perfeito, Eu não você percebo. suspeita. É verdade. E as pessoas não suspeitam. Mas quando está tudo tão perfeito, não quer dizer que tem alguma coisa errada. Mas quando está tudo tão perfeito com alguém, Você fala. levanta a Melhor tomar antena. cuidado. Melhor- Melhor Não. tomar cuidado.